Em nosso segundo bimestre, vamos falar sobre a formação da globalização econômica. Alguns objetivos a ser trabalhados. Primeiro, identificar o processo de globalização econômica. Segundo, compreender a integração das economias nacionais no contexto mundial, sempre relacionando com a liderança norte-americana. E analisar as consequências políticas e sociais da globalização em nossa contemporaneidade. Bem, pensar essa ideia de integração e interdependência no mundo pós-guerra, nós voltamos um pouco aí no contexto histórico, né, para entender os principais fenômenos que foram influentes na formação de blocos econômicos, como a União Europeia, fundada em 1992, e o Mercosul, fundado em 1991. A integração entre as nações que ocorreu na Europa levou à criação lá nos anos 70 ainda do Parlamento Europeu, né, que é um parlamento formado por representantes de cada país e que tem um único corpo de poder representativo. Nessa ideia de globalização, a gente tem que pensar que integração e interdependência, eles são uns sinônimos, né? A integração significa o aumento das ligações econômicas, sociais, políticas entre países, né, que vai levar a uma eliminação gradual de restrições impostas à circulação do dinheiro, da mercadoria, de serviços pessoais. E a interdependência significa o reconhecimento dos acontecimentos políticos, sociais, ambientais de um país que acaba afetando a realidade do outro. Ainda nessa origem da globalização econômica, trabalhamos com dois teóricos para compreender. O primeiro é o geógrafo brasileiro Milton Santos, que vai escrever sobre essa ideia de globalização e o resultado das grandes navegações, né? Que a colonização decorrente das grandes navegações, que levou à circulação de mercadoria lá no século XVI, deram início à internacionalização ou à mundialização da economia. Já o sociólogo Otávio Yanni, ele vai dizer que essa ideia de globalização econômica é algo mais contemporâneo, que data a partir da Segunda Guerra Mundial, ou pós Segunda Guerra Mundial. Né? Assim como ocorreu na Grande Guerra de 1914 a 1918, os principais motivos que levaram à Guerra Mundial foram econômicos, né? E os estragos causados por esses conflitos lá na Europa fortaleceram a economia dos Estados Unidos. Isso porque esse país ele não foi palco do conflito. Então a gente vai ter nessa leitura a construção de um acordo chamado Bretton Woods, lá em 1944, que vai ser estabelecido por diversos países, mas ele é liderado pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha, que vai buscar o objetivo da paz e a prosperidade econômica e a adoção do dólar como moeda mundial, que a gente tem o princípio da construção, da consolidação dos Estados Unidos como potência mundial. Diferente dos acordos posteriores à Grande Guerra, era preciso garantir de modo simultâneo paz e prosperidade econômica. Para esse fim, representantes de quase todas as economias, liderados principalmente pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha, participaram de uma grande conferência em Washington, D.C., em 1944, e esse evento foi batizado de Bretton Woods. Alguns aspectos a apontar. A primeira, a liberação gradual do comércio internacional, o estabelecimento de regras para a circulação monetária internacional, especialmente a adoção do dólar americano como moeda padrão. Todas as negociações deveriam ser realizadas em dólar americano. E a criação de alguns órgãos importantes, como o BID, que é o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, a criação do FMI, o Fundo Monetário Internacional, e do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o GATT. Em nosso próximo encontro, vamos falar como os Estados Unidos se estabelecem como potência mundial. Lá no nosso Classroom tem uma atividade referente a esse nosso bate-papo inicial.